eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Aquilo que eu tenho aqui é um alçado de um edifício que eu quero utilizar para enquadrar uma imagem raster como imagem de fundo. Eu vou começar por desenhar aqui uma linha que me vai estabelecer os limites dessa imagem raster. Portanto, eu não pretendo nada da imagem raster para fora destes limites. E vou fazer outra coisa, que é gerar uma polilinha exatamente com o contorno de recorte da imagem raster. O que eu vou utilizar vai ser o comando boundary, pode ser só BO, e ele abre esta caixa de diálogo, ou se preferirem bpoly, e ele abre exatamente a mesma caixa de diálogo. Eu aqui basta-me clicar em Pick Points, clicar aqui dentro e automaticamente ele gera-me uma polilinha. Cá está, Created One Polyline. Se eu experimentar mover esta polilinha com o ortho desligado, eu verifico que ele tem exatamente o contorno que eu pretendo para a imagem raster. Vou então agora inserir a imagem raster. Vou aqui a Insert, Attach e vou buscar a imagem raster, que será esta paisagem que aqui está. Faço abrir, defino aqui o ponto de inserção, uma escala. Ela está muito grande, vamos aqui reduzir a escala bastante. Posso ajustá-la de acordo com aqueles dois pontos, por exemplo, com o comando Align. Faço Align, seleciono Align, AL, seleciono a imagem, confirmo. Este ponto levo para aqui, portanto, clico num ponto e agora clico para o destino desse ponto. Clico no segundo ponto e o destino desse ponto. O terceiro ponto ele não pretende, faço Enter para continuar e ele pergunta-me se eu quero fazer o scale baseado nos pontos de alinhamento. Eu digo que sim. E cá está, portanto, a imagem com a mesma largura daquela linha. Vou agora mover esta imagem mais ou menos para o enquadramento que eu pretendo para ela. Vou passar a imagem para trás, portanto basta-me clicar sobre ela, carregar no botão direito, ir aqui a Draw Order e Send to Back. Cá está. E vou mover a imagem, colocando-a mais ou menos com o alinhamento que eu pretendo para ela. Não era bem isto. Eu já selecionei aqui a polilinha, como podem ver, fiz aqui uma pequena asneira, já está resolvido. Vou colocar a imagem aqui pousada mais ou menos ao nível daquele muro. Pronto. Agora o que eu pretendo é recortar a imagem de acordo com este contorno definido por esta polilinha. O que é que eu vou fazer? Vou utilizar uma ferramenta chamada Image Clip. A ferramenta Image Clip funciona do seguinte modo. Portanto, eu vou copiar esta imagem várias vezes para fazer aqui algumas experiências. Portanto, eu seleciono o comando Image Clip e agora seleciono a imagem que eu quero recortar. E ele agora tem várias hipóteses. Portanto, tem uma para ligar ou desligar o Image Clip. Portanto, isto, se eu desligar o Image Clip, deixa de ter efeito. Delete se eu tiver um recorte feito, ele elimina-me esse recorte. Ou New Boundary para criar um novo limite. Portanto, eu clico New Boundary. E agora tenho duas opções, ou poligonal ou retangular. Portanto, se eu selecionar retangular, basta-me clicar num ponto, basta-me clicar num segundo ponto e o limite fica definido como aquele retângulo. Vou selecionar novamente Image Clip, seleciono a imagem, confirmo, e vou agora fazer Delete. Portanto, fazendo Delete, ele elimina-me o Image Clip que eu criei. Depois tenho outra opção, portanto, clicando sobre a imagem, vou pôr New Boundary. Neste caso, vou selecionar poligonal e agora vou clicar numa série de pontos que me vão definir o contorno, portanto, que eu pretendo de recorte para a imagem. E é isso que eu vou fazer justamente, portanto, nesta imagem. Portanto, eu vou selecionar Image Clip, seleciono a imagem, confirmo e vou selecionar New Boundary. E desta vez vou selecionar poligonal e agora vou descrever todo o contorno da imagem. É uma operação que me vai dar um bocadinho de trabalho.
Vou só desligar o Object Track para ter um bocadinho mais de precisão. E cá estão. E agora faço Enter. E cá tem então a imagem com de fundo enquadrada com este alçado. Eu agora vou só eliminar, vou só mover um bocadinho a imagem. Eu costumo fazer este truque que é mover 10 metros para cima. Neste caso não selecionei a imagem, selecionei justamente aquilo que eu queria apagar, que era a moldura. Mas já agora vou-lhes só explicar um truque que eu utilizo quando quero mover e voltar a pôr no local. Eu seleciono uma imagem e movo 10 metros para cima e depois quando quero restituir, pego na imagem e movo 10 metros para baixo e ela está novamente no seu devido lugar. Simplesmente agora temos aqui um problema, é que este contorno destas linhas vão-me aparecer na impressão. Portanto, eu se tentar fazer um plot, selecionando aqui, por exemplo, uma impressora PDF, se eu selecionar Window, se eu fizer um preview, eu verifico que o contorno da linha, portanto o contorno da imagem, vai-me surgir aqui, portanto, no meu desenho, e não é isso que eu pretendo. Eu vou agora sair, vou aplicar e vou sair do comando plot. Aquilo que eu tenho que fazer é desligar a visualização desta imagem, deste contorno, peço desculpa. E isso faz-se através do Image Frame. Portanto, eu se clicar agora aqui Hide Image Frame, ele vai-me desligar este contorno da imagem, como podem verificar. E eu deixo de visualizar. Se fizer agora um plot, e fizer um preview, este contorno já não me aparece, portanto, no fundo da imagem. Portanto, já tenho outro tipo de percepção daquilo que é o desenho. Portanto, ele pode ser ligado ou pode ser desligado. Depois tenho ainda outras operações que eu posso fazer com as imagens, como por exemplo o Image Adjust. Seleciono a imagem e posso tornar a imagem mais escura ou mais clara, aumentar o contraste ou diminuir e fazê-la desaparecer ou não, portanto, de acordo com aquilo que eu pretendo para o meu trabalho. Portanto, eu tenho este tipo Image Adjust, seleciono a imagem, confirmo e aparece-me esta caixa de diálogo onde eu posso então tornar a imagem mais clara, mais escura, portanto, conforme aquilo que eu quiser. Finalmente, tenho ainda a opção Image Quality, que me permite colocar a imagem com muito ou pouco detalhe. Portanto, se eu selecionar, tenho duas opções, onde tenho High e o Draft. High com a qualidade máxima e o Draft com a qualidade inferior. Qual é a vantagem disto? É que se eu tiver muitas imagens raster, o desenho pode-me aparecer mais sobrecarregado, demorar mais tempo a regenerar se eu tiver com a qualidade máxima. E então, aquilo que eu utilizo aqui é a opção Draft para ele me tornar a imagem mais simples. A opção Image Transparency não serve para este tipo de imagem, porque esta imagem é uma imagem JPEG e ela não pode ser utilizada portanto, com imagens JPEG. Só resulta com imagens GIF, TIFF ou PNG. Para isso, para experimentar... Missionaries in a